E aí, moçada, tudo bem? Eu sou o professor Erval, sou professor de Química do curso Mais Federal. É um prazer estar com vocês, estarmos nessa empreitada nova, nesse curso novo, e estamos aqui já com força total, resolvendo as questões da Federal do Paraná. Então, antes de fazer um comentário geral da prova, a prova foi realmente muito melhor do que a prova do ano passado, uma prova mais bem elaborada, abordaram questões mais interessantes, mas tivemos falta de alguns assuntos, como, por exemplo, a parte de físico-química, faltou questões de cinética química, não tivemos a parte de equilíbrio químico, termoquímica, também estávamos aguardando questões envolvendo hibridação de orbitais. Da parte de orgânica, faltou a parte de reações orgânicas, isomeria, mas, enfim, mesmo assim, em relação à prova do ano passado, que teve até uma questão anulada, esse ano realmente a prova foi bem melhor. Tiveram questões mais bem elaboradas, questões que envolveram, foram questões interdisciplinares, envolveram a parte de cálculo estequiométrico, junto também com gases. Em geral, a prova realmente foi muito boa. Fala, pessoal, aqui a gente está para resolver a questão 55 da sua prova de hoje de Química. Vamos lá, então. Ela falava basicamente sobre vários aspectos com relação à nossa química e começando a abordar sobre o repolho roxo. Ele fala lá que fez um experimento com o repolho roxo. A gente sabe que o repolho roxo é um indicador, como eu vou mostrar aqui na tela para vocês. O repolho roxo, como indicador, ele fica em meio ácido, uma coloração mais vermelha, e fica em meio básico, uma coloração tendendo ao verde ou amarelo. E em meio neutro, a coloração ela ficaria na cor roxa mesmo. E a primeira alternativa lá, são 3 itenzinhos que ele mostra para a gente. Ele diz lá que a mudança da cor, tem a mudança para a cor vermelha, né? Segundo o experimento que ele é feito. E ele, como ele adiciona limão, né? Como ele adiciona um meio ácido, realmente a gente tem coloração vermelha. Primeiro item, ele seria verdadeiro. No meio do texto, ele dá pra gente lá uma palavrinha, fala assim, aspecto opaco turvo, né? O aspecto opaco do meio, né? O meio turvo, refere-se aí a uma mistura do tipo heterogênea. Então, o segundo item, ele afirma lá que o extrato do líquido é uma mistura homogênea, o que está incorreto. A mistura seria heterogênea pelo aspecto turvo dela. E o último itemzinho que vai elaborar, né, vai ter uma questão de cálculo com relação à nossa questão número 55. Então, no último item ele fala lá, nos 20 ml de solução salina, existe uma quantidade de íons Na+, e íons Cl-. A gente teria que pegar os valores do enunciado, substituir na equação de cálculo de concentração molar. Né? A concentração molar, número de mols do soluto sobre volume da solução, chegaria ao número 0,02 mols de NaCl com cloreto de sódio. E aí, fazendo a substituição na dissociação iônica do composto, você chegaria à mesma quantidade de mols, tanto do íon Na+, quanto do íon Cl-. A proporção da equação, só para lembrar, é de 1 para 1 para 1. E aí, tendo o número de mols de cada um deles, né, a gente já parte logo para a equação. Lembrando que para cada mol, né, de qualquer tipo de material, um mol de qualquer tipo de espécie química, eu tenho aí 6 vezes 10 a 23 íons, no caso, e para a quantidade que ele me forneceu de número de mols, tanto de sódio quanto de um cloreto, você tem a resposta de 1,2 vezes 10 a 22 íons. Então, a afirmação 1 e 3 seriam as afirmações corretas dessa resposta, levando a letra certa a letra C, ok? Vamos lá, pessoal, questão 56 da sua prova de hoje. O enredo da questão fala um pouquinho a respeito do elemento cálcio. E ele pede para a gente fazer a elaboração da alternativa correspondente à distribuição eletrônica do íon cálcio, né, do cátion bivalente do cálcio. Primeiramente, você precisa fazer a distribuição eletrônica do átomo de cálcio, como mostrado aqui na tela para vocês. Ó. Distribuição eletrônica do átomo de cálcio conforme o diagrama de Linus-Pauling no estado fundamental da matéria. E aí, removendo 2 elétrons da camada de valência, você tem a distribuição eletrônica do cátion bivalente do cálcio, levando a nossa configuração eletrônica, que é a nossa resposta. Portanto, na letra certa, a letra B. Ok? Valeu! Questão 57 da prova.
Na questão 57, ele fala a respeito da bauxita, que é uma mistura essencialmente formada de alumina e outros componentes que ele vai falando aí na resolução, no meio da alternativa. E ele fala assim, que você tem que extrair o alumínio depois da alumina, só que ele te dá uma quantidade de 5 toneladas inicialmente de bauxita. Dessas 5 toneladas, ele já fala no enunciado que é desprezado durante o processo eletroquímico 3 dessas toneladas. Logo, se usam 2 toneladas de alumina para fazer a reação. E também no enunciado ele fala que a alumina é essencialmente formada de óxido de alumínio. Aí você teria que fazer o processo eletroquímico na formação do alumínio, conforme a equação que eu vou te mostrar agora. Veja lá a equação já balanceada, já bonitinha, e com base nessa equação, você vai fazer o cálculo do quê? De acordo com a proporção do número de mols de óxido de alumínio e de alumínio formado, que no nosso caso lá são 2 mols de óxido de alumínio para cada 4 mols de alumínio, você transforma esse número de mols para massa, pela massa molar de cada componente, lembrando que a massa atômica de cada elemento foi dada lá no enunciado, e aí faz a regrinha de 3, é um cálculo estequiométrico bem simples de se resolver, e chegaria a nossa resposta de um valor aproximado de 1 tonelada, ok? Ficaríamos com a letra certa, a letra A. Pessoal, questão número 58 é uma questão que supostamente você vai pensar que é uma questão de orgânica no primeiro momento, né? É uma questão que fala de um composto chamado adrenalina. Mas, essencialmente, a questão ela não vai investigar muito a química orgânica. Ela vai investigar, na verdade, se você sabe ou não sabe, calcular a massa molecular, a massa molar do composto, que é a adrenalina. Como ele deu uma grafia de bastão para você, o que você teria que resolver por primeiro é, né, contar o número de átomos de carbono, hidrogênio e tudo mais, e conseguir aí a chamada fórmula molecular, conforme eu vou te dar aqui na tela. Bom, a fórmula molecular da adrenalina seria na contagem, né? C9H13NO3. E uma vez sabendo a fórmula molecular, aí, como ele deu para você a massa atômica de cada elemento, é só fazer a substituiçãozinha que eu estou te mostrando agora, né? A substituição da massa atômica multiplicada pelo número de vezes que o elemento apareceu na fórmula molecular, chegando à nossa resposta de 183 gramas para cada mol do composto da adrenalina, ok? Por isso, letra certa, letra D. Valeu! E aí, vamos lá, meus queridos? Então, agora nós vamos resolver a questão número 59, que foi uma questão muito interessante. É uma questão que ela acaba trabalhando com NOx. Então, na verdade, variação de NOx. Então, você tem ali 2 moléculas, uma molécula de CO2 e uma molécula de metano, e ele quer saber o valor do NOx de cada uma delas. Você pode observar aqui na tela, temos o CO2, também temos o metano. No dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, se você calcular o NOx ali, o seu estado de oxidação, você vai perceber que o NOx do carbono, no dióxido de carbono, é mais 4. Se você for calcular o NOx do carbono no metano, você vai ver que o valor é de menos 4. De mais 4 para menos 4, a variação de unidade foram 8 unidades. Portanto, ficamos com a alternativa E. Uma questão tranquila, só saber fazer o cálculo de NOx mesmo, achar a variação do NOx ali e chegamos no valor de 8, ok? Vamos para a próxima questão, para a questão número 60. Uma questão realmente mais complexa, eu considero a questão mais difícil da prova, tá? Ela envolve vários conhecimentos, eu gostaria que você observasse alguns detalhes do enunciado comigo. Por favor, me acompanhe. Então, foi uma questão que ele colocou uma figura para você. Observe que nessa figura nós temos ali um gerador de NO. Esse gerador de NO, como o próprio nome diz, vai gerar o gás monóxido de nitrogênio. Esse gás vai passar por um tubo lateral, vai entrar numa cuba, vai entrar em contato com a água e ali você tem um tubo de ensaio de boca virada para essa água. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma reação. Ele até mostra essa reação para você através da equação química, que você pode observar que, inclusive, está balanceada. Então, você tem ali o NO reagindo com O2, formando dióxido de nitrogênio. Essa eu quero que você me acompanhe alternativa por alternativa. Então, a primeira alternativa diz assim: o NO é o reagente limitante da reação. Então, é uma questão que envolve cálculo estequiométrico e a parte mais complexa do cálculo estequiométrico, que é a parte de excesso e limitante. Então, a primeira coisa para você poder descobrir realmente se nós temos excesso ou limitante é observar que o enunciado diz que a constituição do ar é de 80% de gás nitrogênio e 20% de gás oxigênio. Se você observar o tubo de ensaio,
ele também fala no enunciado que existem ali 20 ml de ar. Então, pense comigo, nós temos 20 ml de ar. Esses 20 ml de ar, 20% dele é feito de gás oxigênio. 20% de 20 ml vai te dar 4 ml. Esses 4 ml irão reagir com os 4 ml de NO, que ele também mostra no enunciado que é produzido pelo gerador de NO. Se você olhar a estequiometria da equação, você vai ver que você tem 2 mols para 1 mol. Então, a gente chega à conclusão que realmente o monóxido de nitrogênio é o reagente limitante da reação. Logo, o gás oxigênio é o reagente em excesso. Por isso, nós já podemos afirmar que a primeira alternativa é verdadeira. Em relação à segunda alternativa, ele diz assim: em relação à condição imediata depois de cessado o fluxo, o volume de gás dentro do tubo irá diminuir após o gás ficar castanho. Então, você tem a formação do dióxido de nitrogênio, que o enunciado também já te passa a informação que esse gás é castanho. Se você observar o número de mols dos reagentes, você vai perceber que você tem 2 mols do monóxido de nitrogênio e 1 mol do gás oxigênio. Somando-se, você tem 3 mols de gases no reagente. Se você observar o produto, você tem 2 mols de dióxido de nitrogênio gasoso. Então, a gente pode perceber que ocorre o quê? Aquilo que nós chamamos de contração volumétrica. Você sai de 3 mols de gases do reagente para 2 mols de gases no produto. Então, ocorre uma contração volumétrica. Agora, perceba o que ele diz para você de novo na alternativa. Em relação à condição imediata, depois de cessado o fluxo, o volume de gás dentro do tubo irá diminuir após o gás ficar castanho. Se ocorre uma contração volumétrica, nós podemos perceber que o volume total de gases dentro do tubo de ensaio realmente diminui. Então, a gente pode afirmar que a segunda alternativa também é verdadeira. Então, temos a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. Vamos lá. Vamos analisar a terceira alternativa. Em relação à condição imediata depois de cessado o fluxo, a pressão parcial de gás nitrogênio dentro do tubo irá aumentar após o gás ficar castanho. Bem, aqui conclusão que nós chegamos aqui. Ele fala que a pressão parcial de N2 aumenta. Então, vamos pensar em partes para facilitar o seu raciocínio. Ocorre uma contração volumétrica, porém, o número de mols de gás nitrogênio dentro do tubo de ensaio não diminui. Se você tem uma contração volumétrica, se o volume diminui, mas o número de moléculas de N2 continua o mesmo, podemos chegar à conclusão que a pressão do N2 dentro do tubo de ensaio aumenta. Então, o volume diminui, o número de mols, o número de moléculas se mantém constante. Automaticamente, podemos afirmar que a pressão do N2 aumenta. Bem, a pressão do gás nitrogênio é chamada de pressão parcial do N2. Se você observar, é isso que ele diz para você. Portanto, chegamos à conclusão que a terceira alternativa também é verdadeira. Assustador, né? A primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira. Vamos ver em relação à quarta alternativa. O valor de pH da água na região A, dentro do tubo, irá diminuir após o gás se tornar castanho. Essa eu acho a alternativa mais tranquila de todas. Você vai perceber o seguinte: a formação do dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio é um óxido. Lembra de classificação de óxidos? Existe óxido ácido, básico, neutro, anfótero, peróxido, superóxido. Qual seria a classificação do dióxido de nitrogênio? Ele é considerado um óxido ácido. E o óxido ácido tem como uma das características que, em contato com a água, ele reage com a água e forma ácido. No caso, o dióxido de nitrogênio, em contato com a água, forma ácido nítrico e ácido nitroso. Esses ácidos eles vão se ionizar, vão liberar íons H+, formarão cátion hidrônio ou hidroxônio, e isso vai fazer com que a acidez daquela região A esteja aumentada e, portanto, o pH seja diminuído, fazendo com que a nossa quarta alternativa também seja verdadeira. Então, é aquela coisa que assusta muitos alunos, né? Mas aqui aconteceu. Todas as alternativas são verdadeiras. E, portanto, ficamos com a letra A, que é a alternativa correta. Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha agora na questão 61. A questão 61 é uma questão interessante.
Ela é uma questão que ela une a sua capacidade de interpretação do enunciado com a figura ao lado que ele coloca de uma célula galvânica e ele te dá uma equação química ainda de redução. Então vamos começar pela interpretação do enunciado. Acompanhe aqui o enunciado comigo e vamos dar uma olhadinha ali. Ele fala assim, ó, o ácido ascórbico é uma das formas da vitamina C que apresenta a propriedade antioxidante. O que é essa propriedade antioxidante? Então vamos lá. Antioxidante é que impede a oxidação. Mas como que o ácido ascórbico vai impedir a oxidação? Para ele impedir que alguma substância se oxide, ele mesmo vai se oxidar. Bem, se ele vai se oxidar, é porque o seu potencial de redução é baixo. E essa é a dica fundamental para você conseguir resolver o exercício. Ele continua dizendo para você ali, ele conta toda uma história no enunciado, onde ele te dá essa história relacionada com a célula galvânica ao lado. Observe a figura comigo, que ele coloca a célula galvânica para você, ele conecta essa célula galvânica em um voltímetro e ele te dá o valor do voltímetro ali. Então, a DDP calculada, a diferença de potencial padrão é 0,48 volts. Bem, sabendo que a diferença de potencial é de 0,48 volts e observando que nas duas soluções, uma delas você tem uma solução de iodo, na outra você tem a solução de ácido ascórbico. Já sabemos que o potencial de redução do ácido ascórbico é baixo, porque ele é um antioxidante. Então, chegamos à conclusão que o potencial do iodo na solução, potencial de redução, é alto. Então, até coloquei aqui para você, visualize comigo, a fórmula onde você calcula a variação do potencial, onde você calcula a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial padrão é igual ao potencial padrão de redução da espécie que tem um maior valor, menos o potencial padrão da espécie de menor valor. Quando eu falo potencial padrão aqui, nós estamos nos referindo à redução. Bem, a variação do potencial, ou seja, a nossa DDP, é de 0,41 volts, como mostra o voltímetro. O potencial de padrão maior, ele te diz ali no enunciado, e a gente percebeu pelo próprio enunciado, pela interpretação do enunciado, que é o potencial da solução de iodo, que ele dá para você ali de 0,54 volts. Então, agora a gente precisa descobrir o potencial de padrão, o potencial padrão da substância de menor valor. E essa substância de menor valor é o ácido ascórbico. Achando isso, você acha a resposta. Então, me acompanha ali, que eu coloquei para você. Veja, a variação de potencial é 0,48 volts, como mostra ali na figura ao lado, na célula galvânica, no voltímetro. Isso é igual a 0,54 volts, que é o valor do potencial de redução padrão maior, que é referente ao iodo na solução, menos o potencial padrão de redução menor, que é o do ácido ascórbico, que é o que você quer descobrir, e assim você acha a resposta. Fazendo a conta, você vai achar que o potencial padrão de redução, o menor valor, que é o do ácido ascórbico, é de 0,06 volts. Então, chegamos à conclusão que a alternativa B é a alternativa correta. Veja, uma questão que envolve a interpretação do enunciado, envolve a análise da figura ao lado, que é da célula galvânica. Você ainda tem que dar uma olhadinha na equação abaixo, que é uma equação de redução, lembrar da fórmula para calcular a DDP, joga os dados na fórmula e, fazendo a conta, daí você chega no valor da resposta da letra B, 0,06 volts. E aí, moçada, tranquilo? Essa foi uma questão mais tranquila, trabalhamos bastante isso com os alunos, então o aluno que estudou, o aluno bem preparado, o aluno que vai estudar com a gente no ano que vem no Mais Federal, no caso você que fez a prova não vai precisar, mas você vai indicar o curso para os seus colegas, aí estaremos à disposição mostrando esse tipo de assunto, que é um assunto bem tranquilo, o fenômeno redox. Então, é bem tranquilo de entender isso aí. Moçada, a questão 62 é uma questão tranquila, uma questão clássica da química orgânica. Ele te dá 3 moléculas derivadas de hormônios, né? A terceira, na verdade, até é considerada a testosterona. Perceba que as 3 moléculas ali estão na grafia de bastão. E a pergunta que ele faz é bem simples, uma pergunta direta de simples identificação de funções orgânicas. Então, ele fala assim para você:
quais funções orgânicas oxigenadas, ou seja, que contêm o elemento oxigênio, estão presentes em todos os compostos citados. Podemos observar, moçada, que nós temos oxigênio tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira estrutura. Nós podemos observar que na primeira, na segunda e na terceira estrutura, nós temos carbono, dupla, oxigênio. Nós chamamos isso de C-O. O nome técnico disso é carbonila. Quando você tiver uma carbonila entre carbonos, vou repetir, uma carbonila entre carbonos, nós temos uma função muito conhecida na química orgânica, conhecida como função cetona. Então, a primeira, a segunda e a terceira molécula apresentam carbonilas entre carbonos. Então, nós podemos dizer que nas três nós temos a função cetona. Se você observar as três estruturas na parte superior à direita, você vai ver um grupo ali chamado OH. Esse OH nós conhecemos como hidroxila ou oxidrila. E sempre que você tiver uma hidroxila ligada em carbono saturado, para você que não lembra, carbono saturado é aquele carbono que apresenta apenas ligação simples, hidroxila em carbono saturado, isso faz com que aquela função seja chamada de função álcool. Então, retomando, nós temos a função cetona, porque nós temos carbonila entre carbonos, nas três estruturas. Além disso, nas três, na sua parte superior à direita, temos hidroxila ligada em carbono saturado. Portanto, temos a função álcool. Então, temos cetona e álcool. Se você olhar as alternativas, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a alternativa A, onde ele fala cetona e álcool. Perceba, uma questão super tranquila de identificação de funções orgânicas. Beleza? Vamos nessa, moçada? Vamos agora para a questão número 63. A questão número 63, ela fala sobre combustível. Um enunciado enorme, fala sobre hidrocarbonetos, fala sobre combustível, mas ao lado ele já mostra uma estrutura na grafia de bastão. Sempre temos que ficar bastante atentos com a grafia de bastão, temos que treinar bastante a grafia de bastão. Você viu já na questão anterior que apareceu ali três estruturas e as três estavam na grafia de bastão. No caso dessa, ele chamou de isoctano, e ele quer o nome oficial, aquela nomenclatura que a gente chama de nomenclatura IUPAC. Isoctano seria a nomenclatura usual, ou como a Federal do Paraná também gosta de falar, nomenclatura vulgar. Qual que seria a nomenclatura IUPAC do isoctano? Então, você primeiro precisa achar a cadeia principal, porque nós percebemos que essa cadeia carbônica é uma cadeia ramificada. E sempre que a cadeia for ramificada, você precisa achar a cadeia principal. Bem, achando a cadeia principal, que para facilitar para você seria, nesse caso, aqui está na sua horizontal, ficamos com três ramificações. Essas ramificações são chamadas de metilas ou grupamento metil. Como nós temos três ramificações, nós temos metil, metil, metil. Quando você tem metil, 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 você diz que você tem um trimetil. Depois você vai dar a nomenclatura usando números, e o número 1 sempre é o carbono mais próximo da ramificação. Se você observar as duas extremidades, você vai perceber que o carbono número 1 está mais próximo do metil, tanto de um lado quanto do outro. Mas se você observar, a extremidade à sua esquerda é uma extremidade que apresenta duas ramificações, e, portanto, ali estará o carbono número 1. Então, você vai dizer que o nome desse composto é 2,2,4-trimetilpentano. Essa é a nomenclatura oficial, a nomenclatura IUPAC do composto isoctano. Portanto, ficamos com a alternativa A como a alternativa correta. Perceba que foram questões tranquilas. As questões de química orgânica não foram questões que geraram muitas dificuldades. Nós resolvemos uma de identificação de funções orgânicas e resolvemos uma agora que fala da parte de nomenclatura básica de hidrocarbonetos. Beleza? Espero aí ter ajudado vocês. Vejo que era uma prova que estava bem acessível e venha estudar conosco aí no Mais Federal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.